É lamentável a falta de amadurecimento de caráter e de consciência, falta de consciência para com o próximo, falta de consciência espiritual, falta de amadurecimento. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar o conhecimento para as pessoas de maneira profunda, mas que muitos, infelizmente, ainda estão no leitinho, no leite espiritual, porque não conseguem assimilar a verdade da profundidade da palavra de Deus. E o quanto, meu irmão, você tem sido zeloso no sustento da obra de Deus. Pessoas que não se esforçam para pregar o Evangelho, pessoas que não têm compromisso para fazer a vontade de Deus, pessoas que não crescem no conhecimento da palavra, pessoas que não são amadurecidas nem preparadas para os problemas, pessoas que não são zelosas no sustento da obra de Deus. A questão não está em você ter que tirar 10% para dar para a igreja, e sim na falta de responsabilidade de entender que o sustento da obra de Deus deve ser mantido pelos cristãos. Enquanto não houver consciência e amadurecimento para manter a obra de Deus, sempre haverá líderes corrompidos por causa do dinheiro, e a culpa também é da membresia. O quanto, meu irmão, você tem sido sincero e submisso ao Espírito Santo? Falamos do Pai, falamos do Filho, mas infelizmente o Espírito Santo parece que está longe das igrejas, e que se ele saísse da terra, certamente muitas igrejas não sentiriam sua falta. Falta de sinceridade, falta de submissão, falta de gratidão, de voluntariedade daqueles que se dizem servos, que dizem que estão fazendo serviço para Deus. Sabe por quê? Porque não há um envolvimento no combate de se escolar a fé. Pessoas omissas, caladas, isso não agrada ao Senhor. Este é o contexto que nós estamos vivenciando. Falta de esforço, falta de compromisso, falta de crescimento, falta de amadurecimento, falta de zelo, falta de prioridade, falta de sinceridade e de submissão, falta de gratidão e de voluntariedade, falta de envolvimento. E esta noite, Deus te convida para ser crucificado em Cristo. No capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós podemos observar três coisas. Primeiro, corpos em sacrifício vivo. Você tem que entender que a sua vida fora do templo também tem que ser para Deus. A segunda coisa que Deus nos fala aqui é um culto racional, porque em muitos lugares o culto não é baseado numa fé salvadora, numa fé racional da Escritura, e sim em superstições, em tradições. Em terceiro lugar, Deus nos chama para nós não nos conformarmos, não tomarmos a forma do mundo, da cultura, daquilo que está sendo vivenciado na superstição, mas que nós possamos deixar-nos sermos transformados na renovação do entendimento. E aí sim, nós teremos a experimentação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em 1 Coríntios 5,7, Cristo nos chama para que nós estejamos sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa que foi sacrificada por nós. E Ele nos diz que nós devemos andar em amor, como Cristo também nos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E o grande sacrifício que Deus quer é que nós andemos em amor e que nós nos entreguemos em amor. A maior oferta não é a financeira, não é os 10%, não são os 10%, é uma vida de amor ao Senhor. Em Hebreus capítulo 10, versículo 21 a o 30, que eu convido você depois para ler o livro de Hebreus, falando sobre esse assunto que nós vamos tratar esta noite. Ele diz o seguinte: olha, tendo um grande sacerdote, tendo, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Infelizmente, muitos acham que ousadia é tentar encostar Jesus na parede e cobrar as promessas de Deus. Mas a Bíblia diz que você precisa ter um verdadeiro coração. Você precisa ser uma pessoa verdadeira, ter uma certeza de fé, não segundo o que você crê, mas segundo o que a Bíblia fala, purificado disso, de uma consciência má, e o corpo lavado pela palavra, olhos lavados, ouvidos lavados, mente lavada, boca lavada, mãos e pés limpos, não apenas com água, mas simbolizando a obra das tuas mãos e onde você tem andado. Como está a sua vida, meu irmão? Será que você tem sido verdadeiro? Ou você tem sido maculado pelas desculpas eclesiais? Será que você tem tido certeza de fé? Ou você apenas crê naquilo que ele é mandado, nos dogmas e ensinamentos de seus líderes? Será que você é purificado de uma má consciência? Ou você é cheio de remorso e de culpa, não tendo firme a confissão da esperança? Em muitos locais, em muitos consultórios de psicólogos, parapsicólogos e psiquiatras, nós observamos a presença de muitas pessoas que dizem que são cristãs e que não têm uma firmeza de uma confissão de esperança, porque quando vêm as lutas, elas desabam. E Hebreus 10:24 diz: e nos consideremos uns aos outros para que haja estímulo de amor e boas obras. Mas não há amor se você não tiver consideração. Infelizmente, hoje em dia, em muitos locais, há o pecado da acepção de pessoas, porque só se considera quem tem dinheiro, só considera quem tem posição, só se considera quem tem valor. E aí? Pessoas que não são sinceras, pessoas que não têm uma fé bíblica, pessoas que têm uma consciência em dívida diante de Deus e que não são firmes, porque não há consideração de umas para as com as outras. Esse é um grande quadro que estamos vivenciando em muitos locais, em muitos lugares que dizem ser igreja. E Hebreus 10:25 ele diz: olha, não deixe a congregação como é costume de alguns, antes admoeste uns aos outros. E congregar-se não significa você estar escravizado da tradição e daquilo que o seu líder impõe, porque muitas vezes há em uma mesma rua várias igrejas em que os membros são proibidos de ir de um lugar a outro por determinação pastoral, para que de repente os dizimistas não fiquem lá na outra igreja e não percam membros. Congregar não significa defender a bandeira da instituição, mas ter o sentimento de se agregar com juntar o corpo de Cristo, juntar várias denominações em prol de uma causa maior, que é a obra de Deus. E Paulo também nos fala aqui a respeito de admoestar-se uns aos outros, não apenas esperar que o pastor venha trazer uma exortação, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido a verdade, já não há mais sacrifício, mas expectação de juízo. Como está a sua vida, meu irmão? Será que você tem sido voluntário para o pecado ou voluntário para Deus? Será que você tem tido conhecimento da verdade? Ou você é daqueles que acha que quando Jesus vier vai dar tempo de se reconciliar com o Mestre? De quanto maior o castigo, cuidará ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e agravar o Espírito da graça. Jesus tem sido pisado no caminhar desenfreado daqueles que dizem seus servos. O sangue da aliança tem sido profanado pela sujeira da má conduta ética, ministerial e eclesial. E o Espírito da graça tem sido agravado, desconsiderado por causa da falta da graça nas comunidades. E isso é uma desgraça. Desgraça no pregar, sem graça no louvor, sem graça no contribuir nem fazer a obra de Deus.